Você já se perguntou como palavras como window, que é a janela, que vem do antigo nórdico, ou beef, que é carne bovina, derivada do francês, encontraram seu caminho para a língua inglesa? A verdade é que cada palavra tem uma história. Uma jornada que reflete séculos de invasões, comércio e curiosidades cultural. Neste vídeo, vamos desvendar as camadas da história, conflito e inovação que moldaram a língua inglesa. Desde suas humildes origens nas línguas germânicas até a sua ascensão como uma língua global, cada frase, cada palavra que usamos é um espelho das inúmeras culturas e povos que contribuíram para o rico mosaico do inglês moderno. Raízes da língua inglesa. Quando falamos das raízes da língua inglesa, mergulhamos em uma época em que a Grã-Bretanha era um mosaico de dialetos germânicos. Os anglo-saxões, chegando em ondas do que são a Alemanha e a Dinamarca, trouxeram consigo suas línguas também, que formariam a base do inglês antigo. Este era um idioma de sons ásperos, com uma gramática complexa, que hoje só encontramos em fragmentos de textos antigos e inscrições. Mas a história do inglês estava prestes a ganhar novos capítulos com a chegada dos vikings. Estes guerreiros e comerciantes do norte não apenas deixaram a sua marca em terras e tesouros, mas também na língua. Palavras como sky e egg são apenas a ponta do iceberg. A influência nórdica suavizou a gramática do inglês antigo, tornando-a mais flexível e acessível, mais fácil de falar. Nesta sessão, nós exploramos como essas interações iniciais entre anglo-saxões e viking estabeleceram as fundações do inglês que conhecemos hoje. A influência do latim e do francês. O impacto da conquista normanda na língua inglesa não pode ser subestimado. Com Guilherme, o Conquistador, no trono da Inglaterra, o francês normando tornou-se a língua da corte, da justiça e da nobreza. Essa imposição linguística criou um cenário bilíngue, onde o inglês era a língua do povo e o francês a língua do poder. Palavras como government, que é governo, e justice, que é justiça, refletem essa dualidade. Mas essa influência vai além do vocabulário. Ela reconfigurou a estrutura do inglês, tornando-o mais maleável e diversificado. Além disso, a Igreja Católica, com o seu latim, continuou a influenciar a língua, especialmente em termos de educação e erudição. Este segmento aprofunda como a mistura do inglês com o francês e o latim enriqueceu a língua, e isso preparou o cenário para a sua evolução futura. O renascimento e a expansão do vocabulário. O Renascimento, um período de despertar cultural em toda a Europa, também acendeu uma revolução na língua inglesa. O redescobrimento dos clássicos antigos incentivou os eruditos a reintroduzirem palavras do grego e do latim ao inglês, muitas vezes com novos significados adaptados aos contextos da época. Esta era de exploração e inovação também foi marcada pela invenção da prensa móvel por Gutenberg, que revolucionou a disseminação do conhecimento. O inglês começou a se estabilizar através de textos impressos e obras como a Bíblia e Tyndale, e os trabalhos de Shakespeare ajudaram a padronizar e enriquecer a língua também. Neste segmento exploramos como o Renascimento não apenas expandiu o vocabulário inglês, mas também democratizou o acesso à literatura e ao aprendizado, moldando a língua para as gerações futuras. A língua inglesa moderna e a globalização. A era do Império Britânico viu o inglês se espalhar por cantos mais distantes do globo, absorvendo palavras e expressões de dezenas de línguas ao longo do caminho. Palavras como Bangalow e kangaroo são testemunhos dessa expansão, mas a influência do inglês não parou com o declínio do império. Na era moderna, a globalização e a internet catapultaram o inglês para uma nova dimensão de influência. Hoje, o inglês é uma língua franca na ciência, negócios e diplomacia. Este segmento analisa como a globalização e a tecnologia digital estão moldando o inglês, tornando-o uma ferramenta essencial para a comunicação global e o reflexo constante da inovação e da mudança cultural. Desde suas origens germânicas até o seu status atual como uma língua franca global, a língua inglesa é um testemunho da capacidade humana de adaptar, inovar e conectar. Cada palavra que falamos é uma ponte entre culturas, uma história em si mesma. Ao apreciar as origens surpreendentes do inglês, podemos não apenas entender melhor a língua, mas também as inúmeras histórias humanas entrelaçadas em cada conversa, texto e canção. Quer aprender inglês comigo e ainda aproveitar a melhor oportunidade do ano? Então já se inscreva aqui no canal, clique no primeiro link da descrição que tem uma aula exclusiva para você de inglês e você já sai dessa aula falando uma frase sozinho em inglês. Clique aí, vai lá assistir, eu sei que depois você vai me agradecer e nos vemos amanhã. Let's go!